Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa jornada através de um curso em milagres. Lembrando que esta jornada é para a libertação da nossa culpa e para a cura das nossas mentes. Hoje temos um tópico muito interessante que fala sobre o sacrifício, entre aspas, da unicidade, que é a seção 1 do capítulo 26, que fala sobre a transição. Então, lembrando que nós estamos chegando ao final do livro-texto, dessa jornada de estudo do livro-texto, porque são 31 capítulos e hoje já estamos começando o capítulo 26. Então, Jesus lembra o seguinte, que na dinâmica do ataque, o sacrifício é uma ideia-chave. Então, Jesus sempre fala que o sacrifício vem o quê? Do sistema de pensamento do ego. Porque sacrificar é ou abandonar alguma coisa para receber uma outra. Então, é o sistema de barganha do ego. E nós já falamos exaustivamente que os relacionamentos especiais se baseiam nesta barganha. E então ele lembra aqui que o corpo é um sacrifício em si mesmo. É uma desistência do poder em nome de salvar um pouco para si mesmo. Então, como ele está falando aqui sobre o sacrifício da unicidade, para que nós possamos estar vivendo esse sistema de pensamento do ego, que é da separação, o ego nos convenceu, ele apagou da nossa memória a nossa unicidade com todo, a nossa unicidade com tudo que é. Então, como resultado, nós temos medo, nós já sabemos que nós temos um medo enorme do amor de Deus, que nós temos um medo enorme da unicidade. Por quê? Porque nós acreditamos que ao nos unirmos, entre aspas, a unicidade, nós seríamos tragadas e desapareceríamos. Mas tal coisa não é verdade. Por quê? Porque essa identidade separada que nós criamos, né, este autoconceito que nós criamos como um problema de autoridade em relação ao nosso Pai, não passa de uma ilusão. Como tudo aqui nesse mundo, não passa de uma ilusão. E nesse capítulo, Jesus deixa bem claro a questão da escolha que nós podemos fazer aqui, né, entre ilusões e verdades. Então, nessa primeira sessão, ele lembra o seguinte: ver um irmão em outro corpo, separado do teu, é a expressão do desejo de ver uma pequena parte dele e sacrificar o restante. Então, o que Jesus está lembrando aqui? Se eu olho para o meu irmão e vejo o corpo dele, e só o corpo, eu sacrifico o resto. O que é o resto? No fundo, é a santidade dele. Porque nós já sabemos que o caminho para a salvação vai por onde? Por enxergarmos a impecabilidade do nosso irmão, a santidade do nosso irmão. Porque ao vê-la nele, eu vou reconhecê-la em mim. Então Jesus diz o seguinte: o mundo que vês é baseado no sacrifício, entre aspas, da unicidade. Um retrato da desunião completa e da total falta de encontro. Todos nós vemos isso aqui, não? Cada um com seus interesses, todo mundo pensando, né, se para eu ganhar o outro precisa perder, ou deixa eu manter aquilo que eu tenho. Então nós vivemos dentro desse paradigma de que para um ter, o outro tem que perder. E nós vimos no capítulo anterior, que falava sobre a justiça de Deus, que isso não existe tal coisa, que para eu ganhar o outro tem que perder. Que na justiça de Deus todos ganham, não? Ou é todo mundo ou não é ninguém. Não existe tal coisa um ou outro. Isto é próprio do sistema de pensamento do ego, que nos vê, que vê o Filho de Deus, né, o Cristo, como um ser fragmentado, as partes estilhaçadas e desunidas. Então ele diz: cada parte tem que sacrificar a outra para manter-se completa. Então, para eu preservar minha completeza, eu sacrifico o outro. Pois se elas se unissem, cada uma perderia a sua própria identidade. E os seus seres são preservados através da sua separação. Então, quer dizer, dentro do sistema de pensamento do ego, nós preservamos o nosso ser, aquilo que eu sou, essa identidade que eu sou, ficando separada do outro. O pouco que o corpo cerca torna-se o ser preservado com o sacrifício de todo o resto. E todo o resto tem que perder essa pequena parte, permanecendo incompleto para manter intacta essa identidade. Então é isso que acontece. No momento em que eu quero manter, dizer que até lembra capítulos para trás, quando Jesus falou sobre o pequeno jardim. Nosso corpo é o nosso pequeno jardim, é o nosso pequeno reino. É como se aqui estão as muralhas, né? Daqui para dentro ninguém entra, da mesma forma que o que está aqui fica difícil de romper as muralhas e se unir ao que está lá fora. Aí Jesus deixa claro aqui que testemunho da integridade do Filho de Deus é visto dentro de um mundo de corpos separados,
por mais que ele testemunhe a verdade. Então é impossível nós vermos aqui a integridade do Filho de Deus, reconhecermos que todos nós compomos o Cristo, o único Filho de Deus, quando os nossos sentidos físicos e o nosso próprio cérebro processam esse mundo aqui, o quê? Como tudo separado. Ele é invisível em tal mundo, né? O Filho de Deus, o Cristo. Do mesmo modo, não se pode ouvir nada da sua canção de união e de amor. Então é impossível, dentro desse paradigma de guerra, de competição, que eu possa ouvir a canção de amor, o hino de amor que o meu irmão tem a me oferecer. Mas Jesus diz, aqueles que querem ver os testemunhos da verdade, ao invés dos testemunhos das ilusões, quer dizer, se nós nos decidirmos, fizermos a escolha pela verdade, ao invés de pelas ilusões, meramente pedem que sejam capazes de ver um propósito no mundo, que lhe dê sentido e que o torne significativo. Então, quando a gente resolve trocar as ilusões pela verdade, então nós também mudamos de propósito aqui. Se antes o nosso propósito era conquistar os ídolos do mundo das ilusões, agora o nosso propósito passa a ser usar esse mundo de ilusões para quê? Para o despertar do sonho. E nós vimos nesse último capítulo que passou, que falava sobre a justiça de Deus, que todos nós temos uma função especial aqui. De forma geral, nossa função especial é o perdão, que é o desfazer das ilusões. Só que, como cada um tem o seu contexto de mundo de ilusões, e o Espírito Santo usa todos os nossos contextos para nos ajudar a despertarmos do sonho, então a minha função especial vai ser algo que tem a ver com as minhas habilidades, com a minha situação de vida, com o tempo e espaço onde eu particularmente estou. Então ele diz, sem a tua função especial, esse mundo não tem significado para ti. Entretanto, ele pode vir a ser a casa do tesouro, tão rica e ilimitada quanto o próprio céu. Então, se eu realmente der uma significado a este mundo, para usar como laboratório para o despertar do sonho da separação, aí sim, isso aqui vai ser rico, um tesouro rico. Nenhum instante se passa aqui sem que a santidade do teu irmão possa ser vista. Então, eu vou ter sempre a oportunidade de olhar para as situações e, ao invés de condenar o meu irmão, reconhecer a sua santidade. Ele diz assim, pode perder de vista a unicidade, mas não pode sacrificar a sua realidade. A gente pode imaginar que não existe unicidade, a gente pode imaginar que nós somos apenas corpos, que é impossível a nossa união, mas não adianta. A unicidade é um fato real, é um fato que tem respaldo em Deus. Então Jesus diz, ouve então a canção que o teu irmão canta para ti. Mas não o julgues, pois não ouvirás nenhuma canção de liberação para ti mesmo, nem verás o que é dado a ele testemunhar, para que possas vê-lo e regozijar-te com ele. Nós vimos no capítulo passado, né, que ao darmos a liberdade, ao reconhecermos a função que o nosso irmão tem, de que é nos libertar do sonho, nós imediatamente recebemos essa dádiva. Então, no momento em que eu dou o perdão, eu recebo o perdão. Então, ele diz, a sua santidade, ou seja, do meu irmão, te dá vida, pois não podes morrer, porque a sua impecabilidade é conhecida por Deus. Não pode ser sacrificada por ti, do mesmo modo que a luz em ti não pode se apagar, porque ele não a vê. Então, por mais que todos nós tenhamos percepções equivocadas aqui, sejamos nós ou os nossos irmãos, a luz nunca se apaga em nós, né? A impecabilidade vai existir sempre em nós. Por quê? Porque nós somos como Deus nos criou. Então ele diz, seria possível fazeres com que os seus pecados, ou seja, dos seus irmãos, fossem realidade e sacrificares a vontade do seu pai para ele? Não o condenes vendo dentro de uma prisão que está apodrecendo aonde ele se vê. Então, ele diz que nós podemos ver pecado no nosso irmão, mas isso vai contra a vontade do nosso pai. E ele pede para que a gente não condene o nosso irmão dentro de uma prisão que está apodrecendo aonde ele se vê. Então, esta prisão é o corpo. Nós nos aprisionamos no corpo, entendendo que este é o nosso ser, essa é a nossa entidade. Então, não condenes vendo dentro de uma prisão que está apodrecendo. É tua função garantir que a porta seja aberta para que ele possa dar um passo à frente e derramar sua luz sobre ti, devolvendo-te a dádiva da liberdade para recebê-la de ti. Então é isso, pessoal. Nossa função aqui é liberar o Filho Santo de Deus dentro da prisão que ele fez para si. Isso sim é estar aqui dando um propósito diferente.
Isto sim é fazer uma escolha pela verdade, pela justiça, pelo amor. Então é isso aí, pessoal. Mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até a próxima.